Chegou aquele tão sonhado dia, o dia em que você vai finalmente poder comprar uma placa de vídeo da nova geração. A Nvidia finalmente apresentou uma Turing custo-benefício, ou uma Turing de entrada, e hoje nós vamos ter aqui um review. Na verdade, quase isso, porque o review da GTX 1650 é um review impossível. Sua placa de vídeo está estranha, começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente, seu notebook está superaquecendo e desligando, sua placa-mãe está com defeito, você precisa de um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Para nós aqui existem pelo menos dois motivos para que o review da GTX 1650 seja impossível. O primeiro deles é que esse aqui não é uma GTX 1650, essa é uma GTX 1660, então fica um pouco mais difícil você fazer o review quando você não está com a placa. Essa daqui é uma 1660. Então, esse já seria um motivo suficiente para você não conseguir fazer um review, mas como eu disse para vocês, não foi só com a gente que aconteceu. O lançamento da GTX 1650 foi um tanto quanto estranho, já que a Nvidia resolveu lançar o driver junto com a placa. Então, os reviewers que tinham a placa de vídeo em mãos, não é o nosso caso, mas tinha gente que tinha a placa de vídeo em mãos, basicamente tinha um maravilhoso peso de papel em cima da sua mesa e eles não puderam trazer o review no lançamento. Mas, mesmo não tendo a performance do produto no lançamento, os sites e os canais correram para soltar os seus reviews, ou seja, eles já tinham praticamente todas as outras placas testadas e só incluíram então os testes com a GTX 1650 depois que foi disponibilizado o driver, no caso no mesmo horário que caiu o embargo. Então, no mesmo momento que eles podiam soltar os vídeos falando sobre a placa de vídeo e seu desempenho, eles receberam o driver para mostrar o desempenho. Então nós já tivemos aqui um vislumbre da performance da GTX 1650 que eu vou comentar para vocês, mas antes vamos falar um pouquinho sobre a GTX 1650. Para isso a gente vai transformar essa GTX 1660 em uma GTX 1650 com o poder da sua mente. Então imagine que isso é uma GTX 1650 e nós vamos falar um pouquinho sobre o produto. Um dos pontos mais interessantes da placa, antes de mais nada, é que, na verdade, ela vem para substituir uma linha de placas da Nvidia que é bem interessante e já tem algum tempo, que são aquelas placas de vídeo que não necessitam do conector de energia, aquelas que funcionam diretamente no slot PCI da sua placa-mãe e não exigem um conector extra, um conector PCI para a sua placa de vídeo, o que significa que você pode ter uma fonte mais modesta, economizar nisso, ou mesmo fazer um upgrade daquele seu PC que você comprou baratinho. Pode ser um PC de uma varejista ou um PC que simplesmente tem uma fonte bem baratinha. Isso tem sido um atrativo há muito tempo nessas placas da Nvidia, da série 50 principalmente. Então nós tivemos isso desde da GTX 750, 750 Ti, para lembrar das mais recentes, mas tivemos anteriores como 650, 650 Ti. Até hoje a 750 Ti ainda é uma placa muito vendida, mesmo estando já um pouquinho ali atrás. A GTX 1050, a GTX 950, enfim, as placas mais recentes vieram para tomar esse posto e elas sempre foram as placas de entrada que não necessitavam do conector de energia, que traziam uma performance bem interessante para quem estava querendo montar um PC para jogar os jogos mais básicos, um League of Legends, um CSGO, nomeadamente para esses jogos MOBA, competitivos, enfim, esse jogo que a molecada está acostumada a jogar, os jogos mais populares e que não costumam ser tão exigentes quando o assunto é hardware em geral, não só placa de vídeo, mas mesmo processador. Em relação a especificações, não tem muita novidade. A gente tem uma GTX 1650 com 4 GB de memória, o que não é uma evolução em relação à geração anterior com a GTX 1050 Ti, mas é um avanço em relação à GTX 1050, que começou sua vida com 2 GB e depois partiu para os 3 GB. Então, basicamente, essas são as semelhanças e a substituição que a gente tem na geração anterior. Mas peraí, Robson, por que você está falando da substituição de uma GTX 1050 ou 1050 Ti se os rumores falavam sobre uma placa de vídeo com poder de processamento na casa da GTX 1060? Foi o que eu li, foi o que eu fiquei sabendo. Por que nós estamos falando agora de uma 1050 ou 1050 Ti?
o trem do hype, você entrou no trem errado, meu amigo. Esse é o trem do hype, não é o trem do realismo. Em relação à performance, o que nós vimos até o momento é uma GTX 1650 que se encaixa entre uma GTX 1050 Ti e uma RX 570, uma placa de vídeo que já está aí há 3 anos pelo menos no mercado, que é uma sucessora de uma RX 470, que na verdade não é uma sucessora, é uma revisão da RX 470, e o que nós temos aqui é basicamente uma performance de RX 470, RX 570, dependendo dos jogos. Em jogos onde a Nvidia vai bem, a RX 570 também não vai tão mal, com exceção de GTA, né, um título que é bem atípico e que normalmente a AMD vai muito mal. Mas no geral, em títulos onde a Nvidia vai bem, a GTX 1650 chega muito perto da RX 570, em alguns casos em overclock consegue até colar ou mesmo passar uma RX 570 em estoque. Mas é bom lembrar que a RX 570 também faz overclock. E a GTX 1650 em jogos onde a AMD, né, ou a RX 570 especificamente tem um desempenho melhor, ela dá uma distanciada e ela fica ali realmente no meio do caminho entre a GTX 1050 Ti e a RX 570. Então isso, claro, pode ser frustrante para quem criou uma expectativa em relação ao desempenho próximo de uma GTX 1060. Na verdade, a GTX 1060 de 6 GB está muito longe de uma GTX 1650, ela continua reinando lá em cima, e a GTX 1650 ficou na faixa de desempenho ali da 1050 Ti. Então eu, na verdade, colocaria ela como uma sucessora de uma GTX 1050. Ela traz características que, em relação à GTX 1050, são interessantes. Ela mantém a parte da eficiência energética, então a gente tem uma placa aqui que é eficiente, ela é bem fria, né? Existem modelos custom mais frios ainda. O que dá um boost mesmo é a diferença de arquitetura, então esses avanços ajudam bastante, principalmente em títulos mais modernos, como o Apex Legends, por exemplo. Então a gente vê alguns títulos ali onde a diferença de arquitetura acaba trazendo uma vantagem, principalmente em relação à GTX 1050 Ti. Infelizmente, ela não consegue bater a RX 570 e é aí que, na verdade, está o calcanhar de Aquiles da GTX 1650. Porque se você analisar até o momento, a GTX 1650 não é exatamente um mau negócio. Ela traz uma boa performance, uma performance superior a 1050 Ti, sem precisar de um conector de energia, ou seja, a melhor performance que a gente já viu até o momento, uma placa de vídeo dessas, né, que extrai toda a sua energia ali do slot PCI. É uma ótima alternativa para quem tem um PC mais barato e vai investir tudo em placa de vídeo, então o cara não quer investir em fonte, ele vai só fazer um upgrade de placa de vídeo, é o máximo que ele consegue sem fazer esse upgrade duplo. Então, por que não seria um bom negócio a GTX 1650? Ela compensaria ou não comprar, afinal, Robson? Bom, na atual situação, a GTX 1650 também mantém a tradição que vem desde a geração passada, pelo menos com a GTX 1050 Ti, onde a Nvidia erra e erra feio no preço. Então, no lançamento lá fora, nós temos uma GTX 1650 de $150, o que não é exatamente ruim, mas lá fora já é mais caro do que uma RX 570, custando em torno de $120, $130, na pior dos casos, $150, com modelos um pouco mais sofisticados, como os modelos da Sapphire. E mesmo nesse cenário, ela custando a mesma coisa, a RX 570 ainda traz mais desempenho. É claro que tem de se colocar na balança a questão da fonte. Então, se você não tem uma fonte, esse é o único caso onde uma GTX 1650 pode fazer sentido. Mas aqui no Brasil, como nós ainda não temos o preço sugerido pela Nvidia foi algo em torno dos R$900, R$950. Fazendo as contas rapidamente com o preço que nós temos hoje, na data desse vídeo, nós temos aí RX 570 por volta dos R$700. Em alguns casos a gente encontra em promoções até mais barato, na casa dos R$650, R$630. Nesse caso, com uma GTX 1650, mesmo com o modelo mais básico, que na melhor das hipóteses, ou seja, quando a Nvidia diz que vai custar em torno de 950, a gente sempre estima um pouco mais. Mas, ainda que no melhor dos casos, o modelo mais barato da GTX 1650 custe ali na casa dos R$950, a gente está falando aí de uma diferença de R$250, que é suficiente para você colocar uma boa fonte no seu computador, caso ela não tenha, e ainda ter mais performance com uma RX
570. Então, em relação a upgrades, se você precisa fazer esse upgrade duplo, ainda assim faz mais sentido você colocar uma RX 570 e uma fonte. E se você já possui uma fonte, então com R$ 950 aproximadamente, você consegue comprar uma RX 580 de 4GB, ou uma RX 580 de 8GB, ou uma GTX 1060 de 6GB, que tem muito mais performance. Então, a GTX 1650 é sim um produto atraente, não dá para dizer que é um produto ruim, mas ela está mal posicionada. Tirando todas essas polêmicas e teorias da conspiração, a GTX 1650 é um bom produto, provavelmente vai vender muito assim que ela estiver no preço certo. Vai ser um upgrade muito interessante para quem tem um PC de entrada, quer jogar esses jogos na qualidade High ou Ultra, dependendo do nível de exigência gráfica, e não quer gastar com fonte ou simplesmente não pode gastar com fonte. A GTX 1650 certamente vai ser um produto atraente quando estiver no preço certo. Então, ao assistir esse vídeo, consulte o preço e descubra se ela está dentro de um patamar interessante. E se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. Diga quais testes você quer ver com a 1650 aqui no canal, a de verdade, não essa aqui que você imaginou. Agora você pode tirar da sua mente, está liberado. Diga quais testes você quer ver, se você quer comparar com quais placas, com a 1050, com a 1050 Ti, com a RX 570. Deixa aí nos comentários e diga quais jogos você quer ver. Você achou interessante o lançamento da GTX 1650? Que você acha que tem alguma coisa de errado com ela além do preço? Você compraria no preço certo? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!